Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, a primeira leitura foi clara. Há dentro de nós uma fome da palavra de Deus, fome da presença de Deus, fome de estar com Deus, fome que não será saciada somente com o pão, fome que não será saciada com as coisas materiais, mas a fome que será saciada a partir do encontro íntimo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, com nosso Deus, com esse Deus que traz a vida, que esse Deus que é a vida e a vida plena em cada um de nós. Por isso que dentro de nós podemos tentar colocar para preencher a nossa vida muitas coisas, como o sucesso, a riqueza, como o engrandecimento perante os outros, deixando levar pelo orgulho, pelo egoísmo, mas nada disso um dia vai satisfazer. Vai sempre continuar um vazio dentro de nós, porque a nossa vida, dentro de nós há esse clamor, há essa fome por poder corresponder, encontrar com o Senhor, e ao encontrar com o Senhor poder servir como Ele mesmo serviu quando passou e peregrinou por essa terra. E aí nós temos o exemplo de Mateus no Evangelho, o chamado de Mateus. Veja, e a partir do chamado de Mateus, gostaria de refletir em 3 pontos. Primeiro, o Senhor chama. O Senhor passa diante da nossa vida, Ele entra na nossa vida e chama para que a gente cele um compromisso com Ele. Mateus se sentiu chamado, e diante do chamado, ele responde como? Deixando a coletoria de impostos para poder seguir Jesus. O coletor de impostos, naquela época, não era muito bem visto, como também hoje, né? O coletor de impostos, ele tinha, e se falava, era acusado muitas vezes de cobrar a mais, diante daquilo que era o preço, ou aquilo que se devia cobrar, e também ele não era bem visto porque ele cobrava do próprio povo, do seu povo, ou seja, pesava mais a vida do seu próprio povo, e por vezes era tido também como um certo traidor diante do povo, cobrando para os romanos, cobrando para os outros. Então ele não era bem visto, porém ele exercia essa função. E diante dessa realidade, quando Jesus passa e chama Mateus, Mateus não hesita em deixar aquilo que era a coletoria de impostos para poder seguir a Jesus, ao ponto de convidá-lo e aceitá-lo na sua própria casa. Primeiro passo, então, ouvir o chamado do Senhor e ter a coragem de dar o passo ao encontro dele. Segundo, Jesus nos chama com um objetivo, Jesus nos chama para podermos sermos evangelizadores. Mateus deixou a coletoria de impostos, se tornou um apóstolo e se tornou um evangelizador, um evangelista. Nós conhecemos muito de Jesus pelo evangelho deixado por São Mateus, escrito por Mateus. Veja, Jesus nos chama
para também sermos evangelizadores, para que a nossa vida seja um evangelho vivo hoje na igreja, para que as pessoas, ao olhar para cada um de nós, percebam o Cristo e percebam que o Cristo que nós seguimos realiza a nossa vida e sacia aquela fome que não é só uma fome material, mas é uma fome de sentido, de significado, que é uma fome de realização, que é uma fome de Deus. É preciso que você e eu, ao deixarmos tudo, possamos nos tornar esses evangelizadores, evangelhos vivos, que caminham por esse mundo e anunciam com a palavra, mas também com a vida, as grandes graças do Senhor. E o terceiro ponto, Jesus nos chama para sermos misericordiosos. Não quero o sacrifício, mas quero a misericórdia. Nós somos muito rápidos para julgar e muito lentos para acolher e perdoar. Quantas vezes nós mesmos dentro da igreja vamos à missa, cumprimos os sacramentos, nós temos uma vida de oração, mas quando alguém tem alguma falha ao nosso redor ou tem alguma queda, nós somos os primeiros a apontar o dedo e não a estender a mão. As grandes crises que nós estamos vivendo hoje, do que é certo, do que não é certo, do que um apontando o dedo para o outro, falando, acusando um ao outro, inclusive dentro da igreja, sobretudo sobre as regras da igreja, e com muita dificuldade de acolher. Trazer para perto do coração, para que o coração de Jesus possa se aproximar da pessoa e possa lavar com seu preciosíssimo sangue todos os pecados e dar um direcionamento. Padre Léo, fundador da comunidade de Betânia, e por ter essa dinâmica de acolher todos aqueles que vêm entre nós como o próprio Cristo, de forma especial os dependentes químicos, por muitas vezes ele foi julgado, muitas vezes foi criticado, muitas vezes foi até condenado por muitos, que não entendiam o que o Espírito Santo já tinha colocado no seu coração. Eu lembro que quando a gente fala da comunidade de Betânia para algumas pessoas e fala que a gente acolhe dependentes químicos, na cabeça de muitos, por exemplo, aparece já a imagem de um presídio. Só que louvado seja Deus, a inspiração que foi dada ao coração do Padre Léo foi que um lugar, um ambiente que pudesse se parecer com uma família, se pudesse parecer com um ambiente familiar de interior, onde se pudesse cultivar os valores coloniais, os valores de cristãos, os valores do amor, o valor de ter um pai e uma mãe, porque nossos consagrados são chamados de pai e mãe, nossos filhos, aqueles que são acolhidos lá em casa, são chamados de filho, pudesse nesse ambiente familiar encontrar o significado da sua vida, encontrar o alimento que é Jesus para a nossa alma e aí deixar-se transformar pela graça de Deus e restaurar. Aquele que chega desfigurado por causa da droga, configurado com o Cristo, pode voltar para casa. E por isso nossas casas são grandes recantos. É como se fosse um sítio, uma fazenda, onde nós temos nossas casas, tem lagoa, tem os jardins, tem a nossa horta. Ontem mesmo, na cidade de Cianorte, nós inauguramos mais uma casa feminina, e para nós é um motivo de grande alegria naquela cidade, e também na comunidade, podendo acolher também lá agora mulheres naquela cidade que sofrem da dependência química. Aos poucos nós vamos crescendo, claro, com muitas dificuldades, e aí já estendo a mão, se puderem ajudar a comunidade de Betânia, muitas dificuldades diante das leis que nós temos que cumprir, diante das necessidades de estrutura, com muitas dificuldades na área financeira, mas sem duvidar do cuidado de Deus e sem duvidar que é um trabalho necessário a partir da misericórdia do coração de Jesus para esse tempo. Diante de tantas pessoas que perdem o significado da vida e procuram resposta para saciar aquela fome que não é só de pão, que buscam na droga porque não encontraram Deus ainda. Talvez se encontrassem Deus, responderiam diferente. E talvez o caminho para que essas pessoas possam encontrar Deus seja você, seja eu.
para finalizar, um dia, falando da comunidade Betânia, um amigo da minha mãe, ele disse que quis conhecer a comunidade Betânia, lá em Santa Catarina, onde eu estava, e um dia ele foi. E chegando lá, ele pegou a moto dele, foi, caminhou pela comunidade, ficou procurando a comunidade, e de repente parou, perguntou para alguém, para um consagrado nosso: e aí, onde é que fica a tal da comunidade Betânia? E ele disse: não, você já está na comunidade de Betânia. Meu Deus, mas aqui não tem grade, aqui não tem cerca, aqui não tem portão, aqui não tem, eu não vejo nada disso, pelo contrário, aqui eu vejo um jardim bonito, aqui eu vejo as pessoas cuidando dos animais, conversando umas com as outras, e meu Deus, aqui até eu quero morar, ele dizia, né? Porque a gente, volto a dizer, quando a gente fala de uma situação de necessidade, a gente sempre olha com um olhar de condenação e não do que eu posso fazer, de que maneira eu posso estender a mão. Por isso, a vocação de Mateus hoje nos recorda que nós temos um chamado. Deus nos chama porque Ele nos quer próximo dEle. Segundo, nos chama para sermos evangelizadores, evangelho vivo nesse mundo que tanto precisa de amor, de cuidado. E terceiro, nos chama para lembrarmos da misericórdia, para não condenarmos com tanta rapidez, e sim termos a coragem de estender a mão com solidariedade para acolher todo aquele que vem até nós, como o próprio Cristo, necessitado ou para trazer uma palavra de paz. Que o Senhor Todo-Poderoso assim nos abençoe e nos conduza sempre. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.